Saudações, eu me chamo Mal e nós iremos continuar o curso de Geografia para o segundo ano, aula 4, a Geopolítica da Guerra Fria, parte 1. Nossa aula se organiza em 4 momentos. O primeiro é conhecendo os sistemas geopolíticos, a ordem bipolar e a ordem multipolar. No segundo momento, a Guerra Fria, o contexto da ordem bipolar. Na sequência, as primeiras ideias, doutrina Truman e doutrina Jadanovich. E, por fim, o bloqueio da Berlim Ocidental. Começando, então, a partir de agora, com os sistemas geopolíticos, ordem bipolar e ordem multipolar. Bom, basicamente, na geopolítica mundial, na forma como o poder está organizado e estruturado, costuma-se, então, definir que as sociedades podem estar organizadas em 2 sistemas. Um sistema que pode ser considerado de bipolar, bi, 2 polos. E um outro sistema pode ser considerado multipolar, mais de 3 ou mais polos, ou seja, zonas de influência de poder, países que mandam, países que controlam a geopolítica. Então, dentro de um sistema bipolar, eu teria então apenas 2 países, 2 centros, 2 polos que comandam todo o jogo da geopolítica mundial, controlando territórios, influenciando, que é o sistema que a gente vai encontrar, cujo Estado é constituído por 2 superpotências, que coexistem em relativo equilíbrio de poder. Esse é o momento da Guerra Fria, você vai ver isso. Essas 2 potências são Estados Unidos e União Soviética, irão conduzir toda a geopolítica mundial. Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo. Perfeito? Já num sistema multipolar, que é posterior à Guerra Fria, você vai ter um sistema constituído por mais de 2 grandes potências, que coexistem em relativo equilíbrio de poder, que a gente vai ver lá na frente. O sistema multipolar, que é o sistema atual. Não existe só 2 superpotências, mas pelo menos 3, 4, 5 grandes superpotências no espaço mundial hoje. Mas eu quero que você reconheça o sistema bipolar por enquanto, que é isso que vai conduzir o cenário da nossa aula, que é sobre a Guerra Fria. Então aí eu tenho um mundo bipolar e um mundo multipolar, com as suas características, tá certo? Guerra Fria vai conduzir esse cenário bipolar, vai caracterizar esse cenário bipolar aí, com essa luta que eu falei para vocês, as 2 bandeirinhas aqui, Estados Unidos e União Soviética. Já pós-Guerra Fria, ali pós-1991, na frente a gente vai ver uma nova ordem mundial que irá se estabelecer com mais de 2 grandes superpotências. Olha só as bandeirinhas que você vai ver. Estados Unidos, Japão, União Europeia, perfeito, chegando até aí a China, e outros países também conduzem a geopolítica contemporânea atual. Mas eu quero que você não esqueça, lembre da ordem bipolar, que é a nossa ordem da aula de hoje. Guerra Fria. Então a Guerra Fria ela inicia logo após a Segunda Guerra Mundial. Esse cenário travado, turma, esse cenário cruel que a humanidade viveu aí durante o século XX. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, na sequência a Guerra Fria, que é exatamente esse encontro entre 2 mundos diferentes, o mundo soviético, socialista, com o mundo capitalista dos Estados Unidos. Eles irão se encontrar. E no meio deles a Europa, que era o grande centro geopolítico mundial, arruinada, porque passou por 2 grandes guerras aí. Teve seu território destruído, passou por grandes crises econômicas, inclusive teve que pedir ajuda aos Estados Unidos, ajuda financeira. Então, basicamente, o contexto da Guerra Fria vai ser uma guerra ideológica, sem conflito direto. Está aí o nome, fria. Não vai haver o conflito, armas, tanques de guerra entre União Soviética e Estados Unidos. Não, vai ser um conflito
nas entrelinhas, no jogo de palavras, na guerra ideológica, para ver quem ou qual potência conseguiria mais parceiros, olha aí, ó, mais países a adotar o seu sistema econômico. Então, na verdade, a Guerra Fria vai ser uma luta de influência, tentando convencer países a adotar, no caso dos Estados Unidos, o sistema capitalista, e no caso da União Soviética, o sistema socialista. Então vai ser esse tabuleiro de xadrez, essa busca por países parceiros. Basicamente esse é o contexto então que você tem que entender da Guerra Fria. Perfeito? E vai de 45 até 91. Nesse universo, então, você vai ter essas duas superpotências com uma série de rivalidades, disputas, vão ser rivais, como se fosse um jogo, né, turma? Como você tem um clássico no futebol, por exemplo, entre Remo e Paysandu. São rivais ali. Quando eles se encontram, cada um tem uma ideologia diferente. Respeito? Cada um tem uma rivalidade, né, diferente quando você enfrenta, por exemplo, o Remo joga com o Independente de Tucuruí, é bem diferente quando joga Remo e Paysandu, né, é um clássico. Então, percebam que o mundo vai passar por esse cenário entre Estados Unidos e União Soviética. Rivalidades militares, para ver quem tem mais armas, vão correr para se equipar em termos de armas. Olha, eu tenho mais armas, venha para o meu lado. Perfeito? A chamada corrida armamentista. E você vai ver isso aí, nós vamos detalhar mais à frente. Também a rivalidade tecnológica, eu tenho mais tecnologia. Eu já cheguei ao espaço, eu já cheguei à Lua, eu já mandei o ser humano para a Lua, e assim vai. Então, vai ser um momento da sociedade, da humanidade, turma, de 45 a 91, de grandes avanços nos setores militares e nos setores também tecnológicos, certo? GPS, etc. Então, uma série de coisas que nós utilizamos hoje nasceram desse período, exatamente dessa disputa, essa rivalidade ocorrida na Guerra Fria. Tudo bem? Então, essa rivalidade vai ser expressa entre o capitalismo, tá, e o socialismo. Por que dá comunismo aí, professor? Porque o comunismo é uma etapa à frente do socialismo. Para se chegar ao comunismo, precisa se passar pelo socialismo, a sociedade mais evoluída, né? Seria a comunista do ponto de vista que passaria por toda aquela distribuição do Estado. Ao chegar no comunismo, o Estado já não mais interviriria tanto assim, seria o estado de igualdade, coletivismo, né? Basicamente, perfeito? Nesse cenário, turma, você observa basicamente então que vai depender do ponto de vista, vai depender basicamente do ponto de vista sobre o que vinha a ser o capitalismo e o que vinha a ser o socialismo. Então, olha só, eles não vão se entender, são sistemas que irão se chocar, porque tem características, cada um tem características conflitantes, diferentes do outro. Então, olha só a imagem aqui, ó, você observa. Um vai dizer que tem 4, o outro vai dizer que tem 3. Vai depender do ponto de vista. Eles vão estar errados, então? Não, eles estarão certíssimos. Ou pelo ponto de vista de cada um deles, estarão certíssimos. Perfeito? Então é isso que eu quero que você entenda, basicamente, desse universo da Guerra Fria, esse contexto. Nesse cenário, nós teremos, então, as primeiras ideias para a busca de parceiros, para a busca de influência. Então, em 1947, você vai ter a doutrina Truman, do presidente dos Estados Unidos, chamado de Harry Truman. Ele irá elaborar uma estratégia que é exatamente uma estratégia chamada de doutrina Truman, né? Levou o nome dele, uma doutrina, algo que não pode ser contestado, né? Que vai ser exatamente para impedir o avanço da influência soviética sobre a Europa. Ele vai elaborar uma série de medidas que irão, de certa maneira, conter o avanço do socialismo que estava se espalhando, né? Se desenvolvendo pela Europa. Vai ser planos econômicos, né, de ajuda para países, empréstimos financeiros, ajuda militar, um conjunto de fatores que os Estados Unidos irão desenvolver na figura do Harry Truman para conter o avanço do comunismo, do socialismo. Já do lado soviético, você vai ter a doutrina Jadanová.
perfeito? Em setembro de 1947, olha só, uma reação que já vai ser exatamente para reivindicar o direito e controle soviético até o centro da Europa. Lembra? A União Soviética ela avançou ali pela Polônia, entrou na Alemanha Oriental, né? Teve uma grande influência ali pela Romênia, pelo leste europeu, e ela quer avançar mais até o centro da Europa, e ela quer se expandir. Então, Jdanov, o grande líder aí do Partido Comunista, ele vai também lá na frente conduzir o chamado Comiforme, que é o comunismo internacional revolucionário, tentando uniformizar os partidos comunistas num só ideal, numa só linha, todo mundo pensando igual, exatamente para dar força, para expandir o sistema socialista ali pela Europa, chegando até o centro. Então, meu amigo, você vai ver já de início os primeiros confrontos de ideias que irão exatamente acontecer aí, ó, em setembro, Truman, em março, Truman, em setembro, Jdanov. Perfeito? Olha só o que eles irão dizer. O mundo está dividido em dois sistemas antagônicos, um baseia-se na liberdade, o outro na opressão. Os americanos competem em liderar, né? Os americanos competem em liderar o mundo livre e auxiliá-lo na contenção do comunismo. Olha só a fala aí do presidente dos Estados Unidos. Agora olha a fala do líder do Partido Comunista. O mundo está dividido em dois campos, um deles imperialista e outro capitalista. O outro anti-imperialista e socialista. Os Estados Unidos são a principal força dirigente do campo imperialista. A União Soviética orientará o campo anti-imperialista. Olha só, uma disputa, né? Um vai falar que tem 4, outro vai falar que tem 3, vai depender do ponto de vista. Então, esse é o universo que o mundo vai passar aí durante a Guerra Fria de 1945 a 1991. E o primeiro grande crise que eu quero que você entenda dessa Guerra Fria, então, estabelecidas essas ideias iniciais, a primeira grande crise vai ser de 1948, quando ocorreu o bloqueio da Berlim Ocidental. Eu quero que você entenda que há um bloqueio na Berlim Ocidental. Bloqueio. Quem foi que fez esse bloqueio? A pergunta é, por que fez? O que significa esse bloqueio? O que Berlim tem a ver com isso? A primeira coisa que você precisa reconhecer aí é que Berlim está localizada, olha só, é uma cidade muito importante, que é a capital da Alemanha, está localizada toda dentro do território soviético. Lembra que a Alemanha ficou dividida entre a Alemanha Oriental, socialista, e a Alemanha Ocidental, capitalista. E Berlim estava toda dentro da Alemanha Oriental, socialista, turma, olha só, dentro do território soviético. Porém, a Berlim, a cidade lá, aquele pedaço, estava dividida também. Uma gara de influência soviética e outra capitalista, né, dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. E o que acontecia, então, nesse bloqueio da Berlim Ocidental? Bom, todo mundo que vivia dentro da Berlim Ocidental, olha só, precisava também se alimentar, né, turma? Precisava comprar bens de consumo duráveis, não duráveis, viver. E essa alimentação, esse abastecimento vinha exatamente de onde? Vinha lá da Berlim, vinha lá da Alemanha Ocidental. Então vinha da parte capitalista, com aviões que abasteciam Berlim, ou seja, abasteciam esse pequeno território dentro da União, dentro da Alemanha Oriental, soviética, turma. Então, quer dizer, o capitalismo estava penetrando, estava comercializando, tendo influência dentro do território soviético, tá? Mas nessa pequena parte que competia ao capitalismo, perfeito? Com aviões. Então circulava a moeda lá em Berlim, circulava a moeda marco alemão, né? Economia capitalista, concorrência, essa moeda circulava lá dentro do território soviético ali, mas basicamente dentro da Berlim Ocidental. Então lembra, tudo que é ocidental aqui já vai ser capitalista para a gente. Tá? Tudo que é oriental passa a ser socialista. Então dentro da Berlim Ocidental havia circulação de moedas capitalistas do marco alemão. E as pessoas da Berlim Oriental também começaram a ser influenciados por essa Berlim capitalista, turma.
comprando roupas, bens de consumo duráveis e não duráveis. Isso estava incomodando os soviéticos. Lógico, né? Se a economia é planificada, não tem que ter essa concorrência. Tudo é controlado pelo Estado e essa moeda não pode circular. Tem que ser a moeda socialista, a moeda do Estado soviético que tem que circular. E, diante disso, ocorreu o chamado bloqueio da Berlim Ocidental, ou seja, o bloqueio da Berlim socialista. Quem foi que fez esse bloqueio? Foi a União Soviética. A União Soviética, a URSS, bloqueou a Berlim Ocidental justamente para impedir a influência, olha só, cortar as comunicações e impedir a influência capitalista dentro da Berlim Oriental, que era o lado deles. Lógico, é uma cidade só, lembra? Ainda não tinha um muro de Berlim aí, era uma cidade, então as pessoas circulavam ali por elas, perfeito? Por ela. Então, esse é o cenário que você tem que entender. O bloqueio da Berlim Ocidental foi feita pela União Soviética para impedir a influência capitalista dentro da sua parte da Berlim Oriental. Tudo bem, Tom? É isso que você tem que entender. E lá na frente, esse bloqueio foi mais rígido ainda e deu origem, turma, em 1961, à construção do Muro de Berlim, um muro de aproximadamente 159 quilômetros de extensão, turma, dividindo uma cidade inteira. Se você for pegar, basicamente é um muro que vai portando aí de Belém até Abaetetuba, né, um pouco mais ainda. É um extenso muro, uma cidade, né, turma? Uma grande cidade aí, que passa a ser cortada, dividida, simbolizando, expressando esse momento de Guerra Fria, tá? Esse momento de embate entre sistemas econômicos, o capitalismo e o socialismo, tá? O Oriente e o Ocidente, turma, o Oriente e o Ocidente. Perceba, então, está posto o cenário da Guerra Fria. É isso que eu quero que você entenda por hoje. Faça os exercícios pelo CIGA, porque na próxima aula nós falaremos, então, da parte 2, a geopolítica da Guerra Fria, a parte 2. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.